Oi, eu sou a Patrícia Oi, eu sou a Kizzy. e esse é o Divagando. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Divagando. Esse que é o primeiro episódio sobre o último livro desta temporada. Nós estamos completando hoje 10 livros, temas aqui do nosso podcast, onde a gente lê, a gente compartilha as nossas experiências, a gente divaga sobre os mais diversos assuntos que este livro traz pra gente. E o livro de hoje é Paraíso Perdido, de John Milton. E antes da gente fazer o resumo e, enfim, começar com os nossos assuntos, eu quero fazer um convite a você, que é nosso ouvinte, que está aqui sempre com a gente, né, escutando, compartilhando, comentando com a gente sobre os livros e sobre os assuntos. A gente quer ouvir a opinião de vocês, então aqui na descrição desse episódio e nas nossas redes sociais, você pode encontrar um link para um questionário. É um questionário rápido, com perguntas objetivas, com espaço para alguns comentários, onde a gente quer saber um pouco do que você acha, de como você escuta, o que você gosta, o que você não gosta aqui no podcast, para a gente poder sempre melhorar e se desenvolver e fazer coisas legais aqui para vocês. Então, assim que acabar o episódio, você pode ir lá na descrição, acessa o nosso questionário e responde pra gente, conta pra gente o que você acha, a sua avaliação. Responde lá as nossas perguntas e nos ajudem a construir aqui o Divagando, ok? Então, vamos começar o nosso episódio e hoje a gente vai falar, como eu já disse, de Paraíso Perdido, de John Milton. E a Patrícia vai fazer o resumo para a gente. E aí, Patrícia? Como é o resumo deste livro? Já passou a bola totalmente pra ir pra fora. A gente tá rindo de nervoso, né? Muito nervoso, muito nervoso. O riso de nervoso é porque, como aconteceu nos últimos dois livros, a gente teve casos de alguém não terminar o livro. E pra fechar com chave de ouro a nossa temporada, o nosso penúltimo episódio da temporada, nem eu nem a Kizzy terminamos o livro. Não só a gente não terminou, como as duas estão muito no início do livro. Mas em nossa defesa, não é um livro comum, não é um livro como a gente costuma ler em geral na nossa vida, e não é um livro como a gente costuma ler para o Divagando, né? Que já são livros diferenciados, pelo menos do que eu costumo ler normalmente, né? Paraíso Perdido, ele é um poema, né? É isso que ele é? Eu nunca sei também o que ele é. Mas ele é um poema e isso dificulta tudo, então esta é a nossa defesa. Sim, a gente vai se defender aqui. Mas o que a gente pode nesse momento falar de Paraíso Perdido é que ele é um poema épico, basicamente sobre a queda no Jardim do Éden, né? Quando a serpente tenta e influencia Adão e Eva a comerem do fruto da árvore da vida, ou do conhecimento, dependendo da sua tradução de livro, bíblias, enfim. E basicamente essa é a história do livro, né? Só que ela começa com a queda dos anjos, né? Lúcifer e dos outros anjos que se revoltam contra Deus e a ordem celestial. E vai até, pelo que eu entendi, até depois, né, com a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Esse foi o menor resumo que a gente já fez de um livro, porque é basicamente isso. E assim, é uma história bem conhecida, né? Acho que todo mundo que foi criado e criada nessa sociedade cristã ocidental conhece, pelo menos, essas histórias, mesmo que superficialmente. E esse livro, ele é basicamente uma ficcionalização dessa história, né? Que ela é, vamos colocar, meio religiosa, meio mitológica, por questões religiosas, eu vou falar assim. Mas é uma ficcionalização dessas narrativas. E pra mim, basicamente, assim, é uma fic da Bíblia. Eu até fiz um comentário, assim, eu tava lendo, eu escrevi assim, porque é uma fic da Bíblia, basicamente. Acho que é o melhor resumo que eu já ouvi de Paraíso Perdido. Gente, olha só, é uma fic da Bíblia.
Mas é porque, assim, ele pega um cânone, né, que a gente normalmente pensa em fic, como, né, um cânone literário de um livro, ou de uma série, de um filme, etc. E ele tá pegando um cânone religioso, né, assim, é a crença dele, do que eu fui lendo, assim. A gente entende, assim, que ele acredita realmente nisso, a fé dele é essa, e ele vai escrever e vai passar ali, né, as suas crenças também, junto com esse livro. Mas basicamente ele pega um cânone, já mais ou menos conhecido, e cria uma história ali em cima. E pelo que aqui estava me falando antes do episódio, todas essas imagens que a gente tem, né, da queda do Lúcifer, da revolta desses anjos, etc. O imaginário que a gente tem, ele vem todo basicamente desse livro. Ele foi formado e popularizado, né? Até porque é uma obra de 1667. Então, já tem muitos e muitos e muitos tempos, né? Que esse imaginário está sendo divulgado, né? Está sendo propagado de geração em geração. Então, é daí que surge a história em si, né? O início, meio e fim de como teria sido aí essa queda, né? De Lúcifer e a sua ascensão aí como um inimigo, né? E a sua atuação na Terra, né? Junto com Adão e, enfim, com a humanidade em si. Isso. Então, esse é basicamente o nosso resumo. É isso. E aí, como a gente sempre começa, né, por esse compartilhamento de experiência, né? Qual foi a nossa experiência lendo esse livro? E aí eu adoro fazer essa pergunta, Patrícia. Qual foi a sua experiência lendo Paraíso Perdido? Fala pra mim. Começando pelo início. Primeiro, assim, eu não sou uma leitora de poesia, eu não sou uma pessoa que lê poesia normalmente. Eu tive aquela fase emo da adolescência, em que eu lia um pouco de poesia, mas a minha formação como leitora em geral não é de poesia. E eu já tinha tentado ler Ilíada e eu tentei ler a Divina Comédia do Dante, que também são poemas épicos. E eu não conseguia. E aí, quando a gente, né, foi falar, tipo, não, vamos ler o Paraíso Perdido pra essa temporada. Aí, quando eu, tipo, vou realmente, né, parar pra pesquisar e tal, e aí eu vejo o que é, eu falei, meu Deus do céu, onde a gente se meteu? Mas tudo bem. Estamos aqui nesse momento. O bom do livro é que, assim, ele é dividido, na minha edição são livros, acho que daqui são cânticos. E aí, cada início de livro ou cântico tem um argumento que te conta o que acontece nesse livro, né? Ou nesse cântico. E é a melhor coisa, porque senão você não sabe, tem a menor ideia do que tá acontecendo. E fica super confuso. E eu li o primeiro livro inteiro, não tendo a menor ideia do que tava acontecendo. No segundo eu comecei a entender, e aí agora que eu tô no terceiro, tá indo. Agora eu tô, tipo, mais ou menos situada. Eu entendi que, tipo assim, quando alguém vai falar alguma coisa, o primeiro verso é fulano não sei o que. E aí, tipo, vai a fala do fulano, que aí são estrofes da pessoa falando. E aí agora eu tô começando a identificar também quando ele, tipo, da narração, né, do eu lírico. Eu escrevo assim, eu lírico, e eu lembro do ensino médio, os professores falando de eu lírico, e eu tipo, não lembro o que é um eu lírico direito, mas tudo bem, vamos lá. Mas assim, se a gente fizer um comparativo, né, com o formato do romance, assim, o que seria a narração e o que seriam as falas, né, que é muito bem demarcado nesse outro formato, nesse outro gênero. Na poesia, e nessa poesia especificamente, eu tô começando a identificar quando é a narração. O personagem eu já consegui, mas a narração ainda é um pouco mais difícil. E outra coisa, assim, que é muito complicada é que... E eu só entendi isso hoje, assim, eu tava lendo e eu entendi isso hoje, eu falei, é isso. É que o autor faz referência, porque normalmente assim, a gente tá acostumado a ler um livro, né, e aí não importa qual tipo de livro, e aí esse autor ele faz referências àquela época que ele tá contando, né. Então, sei lá, se a gente tá falando de alguém escrevendo um romance histórico hoje em dia, a pessoa vai fazer referências, sei lá, à década de 20 do século 20. Eu ia falar, tipo, dos anos 20, mas eu lembrei que a gente está nos anos 20. O que é muito bizarro, mas não vamos falar isso nesse momento. Mas então, as referências que a pessoa vai usar vão ter sido minimamente pesquisadas para ser usadas daquela época. E o John Milton, né, que é o autor do livro,
ele faz referências a coisas que são referências pra época dele. Então, assim, ele vai falar de lugares e ele faz referências ou históricas, assim, dos lugares. Por exemplo, eu tava lendo uma parte que tava... Como é que eu explico isso? Porque eu tô tendo muita dificuldade também. Todas as minhas dificuldades vão ser colocadas na mesa. Eu não sei como me referir exatamente ao personagem principal do livro. Porque me dá... Eu não sei o que é, mas me dá um certo cagaço de chamar ele de Satã, que nem o livro faz, sabe? E aí eu fico assim, eu chamo ele de diabo, eu chamo ele de Satã, eu chamo ele de Lúcifer, eu não sei o que eu falo. Teve um comentário que eu, tipo, fiquei, sei lá, 2 minutos pra escrever e eu escrevi inimigo, porque eu não sabia como me referir. Mas na minha tradução, na minha edição, tem um comentário que Satã, ele recebe esse nome por ser um oponente, por ser um inimigo. Sim. Então, é uma outra forma de dizer isso, né? Sim. Mas eu tô aqui maravilhada que com o seu cagaço de chamar Satã de Satã. Vamos superar esse cagaço nesse momento. Mas enfim, eu tô numa parte que o Satã, ele tá vindo pra Terra, basicamente, pra tentar Adão. Porque eu acho, não sei se Eva já foi criada também nesse momento. Porque daí isso também é outra coisa, assim. O negócio é totalmente atemporal, sabe? Porque você tá lidando com seres sobrenaturais que não são terrenos, eles vivem fora do tempo. Então o tempo é totalmente... diferente. É isso. Ele é totalmente, assim, fora do nosso entendimento, né? Só um comentário sobre isso. Isso me confundiu muito no início, por exemplo, porque no primeiro canto... Ele vai citar Moisés, ele vai citar Elias, ele vai citar, tipo assim, uma galera da Bíblia, que tipo assim... Sim. Como assim? E aí, logo depois, ele ainda vai tentar Adão. E eu falei, ué, gente, cadê? Linearidade não temos. Então, sim, perdida total. Pode continuar. Mas aí eu não sei, assim, se isso é uma coisa do formato em si, né? Se os formatos normalmente são assim, desse tipo de poema, ou se é uma coisa dele especificamente que ele tá fazendo pelos personagens deles serem esses... seres que, né, vivem fora do mundo, né, que não tem uma temporalidade em si. A temporalidade deles é a eternidade. Mas aí, voltando ao que eu tava falando, além disso, teve essa dificuldade de entender, né, essa passagem do tempo e as passagens de lugar também, porque eu entendo que no início do livro, assim, Satã e os anjos, né, caídos, que se tornam demônios, enfim, eles estão no inferno, e mesmo eles não entendem exatamente onde eles estão ainda, né, o que eu entendi dos primeiros livros é isso, que eles ainda estavam se organizando de alguma forma ali pra ver o que eles vão fazer, porque eles acabaram de ser, né, derrotados, eles foram jogados nesse lugar que era pra ser a prisão deles, a punição deles, e aí eles vão decidir também o que eles vão fazer com isso, se eles vão lutar de novo, se eles vão só ficar ali, né, o que eles vão fazer. E aí, assim, as passagens de lugar e de tempo são muito complicadas. E aí você tem essas referências, né, que se falou, né, assim, de figuras futuras, né, que, assim, se a gente vai pensar linearmente no tempo, assim, são futuras, mas pra eles em si não é. E pro John Milton são referências antigas, né, referências muito clássicas. E aí você tem referências, assim, à mitologia grega, e a ciência e a astronomia da época, e... deuses de outras mitologias, deuses indianos, deuses egípcios, deuses fenícios, deuses de vários lugares. E aí você... E aí tem umas notas da minha edição, tipo assim, que, né, tem o nome da pessoa... o nome do personagem. Aí embaixo é, tipo, fulano de tal coisa. Aí, tipo, depois aparece o outro nome. Então, assim, é muita referência. É muito complicado. O formato não é o formato que a gente está acostumado, porque eu sou acostumada a ler romance ou ler conto, ou ler original ficção. Eu não sou acostumada a ler poesia, muito menos épica. Então, assim, tudo isso é uma complicação e explica por que eu estou onde eu estou no livro. Eu vou me esforçar ao máximo para terminar ele para o segundo episódio. Vamos ver se eu consigo. Hoje eu consegui, assim, no momento para ler. E aí eu entrei num foco, assim, que eu não tinha tido até agora com esse livro, assim, e eu li uma quantidade maior de páginas que eu tava lendo, assim, cada momento que eu ia ler. Então eu acho que é possível, assim, pelo menos pra mim, terminar até o próximo episódio. E pra você, Kizzy?
Eu quero começar minha fala dizendo que fazer este podcast com você é uma honra, porque você realmente é o orgulho deste podcast. Porque eu não cheguei a este nível de absorção e entendimento desse livro. Não cheguei, gente. Não adianta, assim. Eu cogitei, eu falei assim, eu vou parar de ler esse livro e é isso. Sabe aquele livro que tu não tem saco pra ler e não quer? Porque os outros livros foram difíceis, foi um parto, foi um tormento. Alguns livros que, né, Oliver Twist foi um livro difícil de ser lido. Enfim, vários livros teve esse parto, assim, pra ser lido, mas eu ainda tentei, sabe? Eu quis tentar, eu me dediquei. Esse eu não quero olhar pra cara desse livro, gente, eu não quero. Por quê? Eu vou explicar. Não é um ódio gratuito, tá? É realmente porque... Vamos começar do início, né? Como a Patrícia falou, a gente não costuma ler poemas, né? Eu nunca tentei, diferente da Patrícia, eu nunca tentei ler poemas. Não faz parte da minha realidade, não faz parte dos meus objetivos, né? Literários, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de ler romances e eu acabo sempre pendendo pra isso. Patrícia é muito mais variada nas leituras dela, ela lê não ficção. Eu demoro um parto pra ler não ficção. Crônicas e contos, eu tô me obrigando a começar a ler agora. Então, assim, eu sou da galera do romance mesmo. E eu só li poema uma vez, que foi pra faculdade, né? Eu fiz faculdade de museologia, então a gente tinha uma disciplina de história da arte. História da arte não, se meus professores me escutam neste podcast, eles brigam comigo, porque era museologia e arte ocidental. E uma delas, a gente precisava, e uma dessas disciplinas, e um trabalho dessas disciplinas, a gente precisava fazer uma análise iconográfica de um quadro. E o quadro que o professor escolheu foi um quadro que representava Ilíadas. Eu nunca sei o nome, mas enfim, Ilíadas. E aí eu li um trecho das Ilíadas. Da Ilíadas. Eu não sei o nome. Ilíadas. Ilíada. Ilíada é uma só, né? Várias seria muito, entendi. Eu li um trecho, assim, eu li um pedaço, que era o pedaço que correspondia ao meu quadro. Porque eu precisava fazer a análise do quadro para ver se o quadro coincidia com o trecho lá, né? E aí a minha sorte foi que eu tinha uma cópia em casa com uma tradução boa, então eu consegui dar uma melhorada, né? Eu consegui dar uma entendida boa, assim. Mas eu tinha ali a ajuda iconográfica ali do quadro para me auxiliar. E foi isso, eu li um trecho, sei lá, eu li 4 páginas. Se foi isso também, pode ter sido bem menos. E essa é a minha experiência lendo poesia, né? Fora isso, o que eu curso de poesia é uma poesia mais contemporânea, né? Uma galera que declama poesia. Só. Eu tenho zero embasamento, zero conhecimento pra ler um livro, um poema épico. Eu tenho zero pra isso. Eu não sabia, é pecar, né, pelo desconhecimento, assim, né, eu acho que esse é o meu erro. Eu não pesquisei, né, como eu disse, Patrícia é o orgulho desse podcast. Eu não pesquisei antes de pegar o livro na mão e tudo mais. Quando eu abro, que eu vejo que tem versos, eu falo, ué, o que está acontecendo aqui neste momento? E aí eu vi que tinha uma introdução. Pensei o quê? Falei, pô, você é sagaz, você é esperta. Vou ler a introdução pra poder entender o livro, né? E, tipo assim, me dar uma luz do que eu vou encontrar no livro e ler o livro melhor. Por que eu pensei dessa forma, que eu fui sagaz assim? Qual foi o livro, gente? Aquele que eles falam tudo trocado. Laranja Mecânica. Quando a gente leu Laranja Mecânica, eu comecei pela introdução. Eu perdi um tempo enorme na introdução, porque era difícil de ler, mas eu não me arrependi de ter lido a introdução, porque o prefácio, né? Comentado aí pelo tradutor ou por alguém. Porque se eu tivesse chegado no texto direto, eu ia tomar um choque, e foi uma leitura difícil já, mas eu ia tomar um choque e odiar, pegar ranço e nem ia querer terminar de ler. Como eu li a introdução antes, eu entendi, né, tudo aquilo que estava sendo tratado, né, eles têm
palavras diferenciadas no livro, eu entendi o que estava acontecendo e consegui ler melhor. Falei, é o pulo do gato, né? Vou fazer isso com Paraíso Perdido. Gente, eu tinha que ter entendido que ia dar alguma coisa errada quando eu não consegui ler a introdução. Porque assim, às vezes a introdução é mais difícil do que o texto. Vamos pular pro texto logo. Quando eu cheguei no texto, eu falei, gente, o que eu tô lendo? Eu não sabia. As minhas professoras de alfabetização devem estar assim, gente, o que aconteceu com essa menina? Gente, eu juro pra vocês, eu conhecia todas as palavras ali, mas juntas numa frase, elas não faziam sentido. É uma abstração. É uma coisa abstrata. É um negócio assim que você não sabe. Eu falei, Jesus amado, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. E aí eu li o argumento. Só que eu não conseguia mensurar, tipo... Porque o argumento, ele é um texto muito breve, né? Ele diz, Deus expulsou os anjos do paraíso. Satã e que não sei o que fizeram tal coisa. Ele vai falando em frases muito simples, né? A ação e reação, né? Basicamente isso que o argumento coloca. Qual é a ação que determinado personagem vai tomar, qual é a reação que se tem e o que resulta, né? E aí o argumento é isso. E eu não consigo, não é nem eu conseguir, porque isso não tá no passado, gente. Isso tá acontecendo hoje. E eu tô lendo e tô pensando assim... A gente conversa pouco sobre o livro, porque a gente gosta, né, de ter as conversas aqui durante a gravação. E a Patrícia tá falando, olha, eu tô lendo. E eu, na minha cabeça, assim, tô pensando, falei, caraca, Patrícia já tá terminando esse livro e eu não consegui sair do primeiro canto. Falei, eu tô lascada. Eu tô só o Gil do Vigor, gente, eu não tô vigorando nada. Agora que o BBB acabou, não tô vigorando nada. Falei, gente, eu tô muito lascada. Patrícia já tá no final do livro e eu não estou entendendo nada. Eu me senti a pessoa mais burra do universo, porque eu lia o negócio. Eu li a frase 30 vezes e eu não conseguia entender. O que estava sendo escrito, dito ali. Não conseguia formular um cenário, eu não sabia mais quem tava dizendo o quê, e daqui a pouco vai, como eu disse, o cara fala de Moisés, fala de não sei o quê, fala da Síria, fala do Egito, e fala das musas, eu falei, mas gente, isso não era cristão, o cara tá invocando as musas, eu falei, ué, gente, o que tá acontecendo? Foi uma loucura, gente, foi e está sendo uma loucura. A Patrícia falou que, continuou aí, pegou um ritmo, conseguiu ler 30 páginas, sorte a sua, orgulho desse podcast. Porque se eu leio 3, gente, é sério, pra ler todos os livros, pra ler em geral, eu separo, sei lá, 1 hora. E aí dentro dessa 1 hora, sei lá, eu leio 100 páginas. Eu leio, dependendo do livro, dependendo da tradução, obviamente, né? Eu ainda não contabilizei quantas palavras eu consigo ler por hora, mas eu leio geralmente uma média, né? Sei lá, 50 páginas em 1 hora. Gente, em 1 hora, se eu leio 3. Porque eu não consigo. Eu não consigo prender a minha atenção. E é tudo inverso. E aí você não sabe, a frase é quebrada, né? Então, você não sabe onde começa, você não sabe onde termina a frase. É uma loucura. A única coisa que eu sei dizer sobre Paraíso Perdido é que se você quer ler poema épico, se você quer ler poesia, se você quiser ler... qualquer coisa desse estilo, não começa por Paraíso Perdido. Pra mim, é o pior livro pra você começar, porque é uma coisa muito, muito imensurável, assim, né? É tudo muito grande, é tudo muito abstrato. Porque você não tá falando aqui do seu cotidiano, da terra e do que você conhece, né? É absolutamente fantasioso, né? É uma mitologia. Então, não comecem, gente, por Paraíso Perdido. Se você quer ler poesia, se você quer ler um poema épico, não começa por Paraíso Perdido, porque você vai se perder nesse caminho. Provavelmente, pode ser... Se você conseguiu começar lendo por Paraíso Perdido, fala aí pra gente. Marca a gente aí no Twitter, fala aí a gente no Instagram, porque... você tá de parabéns, porque eu não consegui. Você vai ser também o orgulho desse podcast, porque hoje eu não tô sendo o orgulho desse podcast. Deixa eu fazer um adendo aqui.
Zero orgulhosa de mim mesma. Deixa eu fazer uma adendo aqui, porque quando a Kizzy falou, né, que ela achou que eu tava no final do livro, eu tava achando a mesma coisa dela. Eu tava lendo e eu avançava e parecia que, tipo, eu não tava entendendo nada. Tipo, principalmente no primeiro livro. Eu fiquei, cara, a Kizzy tá lendo esse livro, ela já deve estar na metade. E eu tô aqui no primeiro, sabe, no primeiro livro. Mas eu fui, né, e aí chegou o dia, né, que a gente ia gravar. E eu falei, cara, sem condições de gravar, sem condições. E eu cheguei pra Kizzy e falei, olha, Kizzy, eu não vou terminar, né, tipo, a tempo do dia, tipo, a gente pode gravar outro dia. Ela falou, tipo, pode. E aí a gente combinou outro dia pra gravar, tal, blá, 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 tudo bonitinho. E isso eu pensando, graças a Deus. E aí, ontem, né, no dia antes que a gente tá dessa gravação, tipo, eu virei e falei assim, Kizzy, eu preciso admitir pra você uma coisa. Eu tô no início do livro. E aí ela veio e fala assim, eu também. E aí a gente, tipo assim... A gente já tava exatamente no mesmo livro, que era no segundo. A Patrícia já tava terminando o segundo e eu tava na metade. Ou seja, a Patrícia ainda estava na minha frente e eu ainda estava presa na metade do segundo livro, que é onde eu ainda estou. Porque desde essa conversa, eu avancei, sei lá, 3 páginas. Mas o mais engraçado é que, tipo assim, a gente se manda várias figurinhas porque a gente é fruto do nosso tempo. E aí, tipo, eu mandava uma figurinha chorando e uma figurinha comemorando e ela também. E, tipo... Foi um momento que a gente se sentiu muito acolhida uma pela outra, sabe? Porque tava as duas da mesma miséria de ler esse livro. Sim. Mas voltando ao que você falou, né? Agora voltando ao assunto mais sério do podcast. Ai, meu Deus. Esse vai ser o podcast que eu mais ri gravando, mas enfim. Eu acho que essa questão, né, de ser muito abstrato, ser muito fora da nossa realidade, é o que me dificulta muito em ler poesia em geral. E aí não importa se é poesia clássica, se é poesia épica, se é poesia do século XVII, se é poesia contemporânea, assim. O nível de abstração, e principalmente, assim, de abstração emocional que tem na poesia, é muito pra mim, assim. Eu acho que a única poesia que eu consigo consumir constantemente é música, porque se não tiver uma música junto, se não tiver uma batida e uma melodia junto, assim, não vai, sabe? Não vai, é muito difícil. Mas eu acho que também, assim, é uma questão de costume e conforme eu fui lendo, eu fui entendendo a lógica do livro em si, foi que eu comecei a pegar esse ritmo, assim. Ontem eu consegui ler razoavelmente e aí hoje eu consegui ler mais, né? Eu tive esse momento de foco, assim, que eu li umas 20 páginas e eu fiquei muito impressionada comigo mesmo. Mas, nossa, você falando agora que tira 1 hora e lê 50 páginas, eu fiquei, tipo... eu não sou mais essa pessoa. Eu era uma pessoa que eu lia um livro, não, assim, um romance, em 3 dias, gente. Era essa pessoa quando eu era mais nova. Hoje em dia, eu fiz uma conta, assim, e eu fiz uma conta que não importa se é livro de ficção, se é não ficção, o que é. Em 1 hora, eu leio entre 10 e 20 páginas. Eu não consigo mais ler, tipo, 50 numa hora. No máximo eu chego em 20, assim, mais do que isso eu não consigo. Então eu estou impressionada, você é o orgulho desse podcast de verdade, porque eu não sou. Mas é... Não, mas é 50 páginas dependendo. Não é qualquer livro que eu leio 50 páginas. Sim, mas... Depende da diagramação ali do livro. Se a letra for grande, já dá pra dar uma acelerada. Por isso que eu falei, eu nunca contabilizei as palavras. Tipo, quantas palavras eu leio em 1 hora. Mas depende tudo da leitura também, né? Tipo, tem livro que eu consigo ler muito mais rápido, que eu gosto muito mais. E isso vai muito da época também. Se eu consigo ler todo dia, eu passo 1 mês lendo todo dia. 1 hora, durante meia hora que for, eu vou crescendo o número de páginas, assim, assustadoramente. Uhum. Mas se eu tô muito tempo sem ler, e é o que eu tive um intervalo grande entre Frankenstein e Paraíso Perdido, eu li algumas coisas pra faculdade, mas não foi na mesma frequência, né? Não foi nessa rotina. Aí eu dou uma baqueada, assim. E aí, com Paraíso Perdido, eu me ferrei mesmo, assim. Porque eu já vim nesse ato grande entre um livro e outro. E aí eu pego um livro totalmente fora do padrão que a gente lê, né? Uhum. Mas você falando sobre a poesia, realmente, assim, a abstração da poesia é algo muito abstrato pra mim. É algo que eu não me acostumei. Eu não tive também muito incentivo, nem muito motivo
e nem muita vontade de mergulhar nisso também, assim, nunca foi uma coisa que muito me atraiu, mas para ler poesia também a gente sempre foca nessa poesia mais antiga, né? É muito difícil, por exemplo, a gente pensar em ler poesia, por exemplo, uma poesia mais moderna, né, mais contemporânea, que tá sendo produzida agora. Porque eu sempre falo que eu nunca li um livro de poesia, mas eu li. Agora, eu sempre esqueço, sempre lembro dele. Que é o da Rupi Kaur, eu não sei falar o nome dela, mas eu acredito que seja assim. Que é O Que o Sol Faz com as Flores. Uhum. Que é lindíssimo, eu adorei, assim. Tem poesias maravilhosas. No Dia das Mães, inclusive, do ano passado, eu gravei uma poesia pra minha mãe sobre maternidade, né? Em homenagem ao Dia das Mães. Mas eu acho que é além da música, né? E aí eu pensando em poesia, eu vou pensar, por exemplo, no Teatro Mágico, né? Que é uma banda de música, né? Que canta músicas, mas que tem muito a poesia, né? Permeando ali o disco e o show, né? Tem poesias que precedem as músicas, né? E aí poesias com uma estrutura mesmo, né? E essa estrutura poética, mas não musical, né? Que são coisas diferentes, né? Eu sei que dá pra musicar toda a poesia, mas é diferente, né? Mas são as poesias que hoje eu tenho mais afinidade, assim. Tanto que todas as poesias que eu sei de cor nesta vida são do Teatro Mágico. Mas por quê? Porque tem uma melodia no fundo, né? E tem um ritmo ali pra gravar, pra decorar, pra entender o ritmo da música, né? Eu sei, por exemplo, que poesia você precisa descobrir o ritmo, né? Daquilo pra fazer sentido a leitura, né? Pra fazer sentido o texto. Não sei o ritmo, gente, de Paraíso Perdido. Não sei, não entendo. Não consigo pegar ali uma cadência de palavras, né? Para que o texto tenha um ritmo, né? Porque o texto tem um ritmo. Né? Quando você lê um texto, seja ele em prosa ou em poesia, ele tem um ritmo para você ler, né? As pausas, as vírgulas, as respirações, os pontos, os parágrafos, tudo isso ditam, né? O ritmo que você vai lendo aquele texto e vai fazendo sentido, né? Eu acho que na poesia, por ser uma coisa aí mais artística, né? Mais poética, né? Desculpa pela redundância, mas eu acho que você precisa descobrir o ritmo, mas eu não sei descobrir o ritmo. Então, se alguém souber, por favor, me ajude. Socorro, socorro, socorro. Mas falando disso, assim, ontem eu fiquei lendo, andando no meu quarto, assim, dando volta no meu quarto, exatamente por isso, assim, pra achar um movimento, sabe? Eu acho que isso também me ajudou um pouco hoje, pelo menos assim, hoje eu li sentada e eu consegui ler mais, e aí eu falei, tô pegando o ritmo disso, né? Porque é exatamente isso, assim. Todo texto tem um ritmo e cada texto tem o seu ritmo individual. E a poesia, mais do que qualquer outro tipo de texto, assim, tem mesmo. Assim, tem um ritmo específico que você precisa achar e você precisa encontrar mesmo pra ler ele. E a gente tá aí nessa luta de achar o ritmo do Paraíso Perdido. Até agora, assim, eu consegui entender um pouco, assim, ou pelo menos achar algumas coisas que se relacionam ao Frankenstein, assim, já, mesmo no início. Eu já encontrei e eu acho que depois que eu terminar vai ser... Orgulho do podcast. Eu não tô conseguindo entender o próprio livro e ela já tá relacionando com o Frankenstein. Gente, enquanto a gente tá vindo com a farinha, Patrícia tá com o bolo pronto, ó. Há 50 anos. Há 50 anos, gente. Gente, orgulho, orgulho. Bendito foi o dia que eu falei assim, vamos fazer um podcast com a Patrícia. Porque é pra isso que eu tô aqui, gente. É pra isso que eu tô aqui. Enquanto eu não tô entendendo nada do que eu tô lendo a mesma frase 5 vezes sem entender o que aquilo ali quer dizer, Patrícia já tá fazendo relação com o Frankenstein. É isso, gente. Pra mim, o episódio deu por aqui. Por aqui, pra mim, a gente pode acabar o episódio aqui. Ai, meu Deus, eu preciso parar de rir. Ai, meu Deus. Tô falando. Ai, meu Deus. Mas, gente, não vai na onda da Kizzy, porque ela que é de verdade o orgulho desse podcast, porque eu faço relação de 300 coisas
Só que eu não consigo explicar. Vocês sabem como eu falo e como eu tento contar as coisas e falar as coisas aqui. E a Kizzy que, tipo, sintetiza e faz as coisas fazerem sentido. Então ela que é o orgulho de verdade desse podcast. Mas voltando ao que eu tava falando, eu acho que depois que eu terminar, assim, vai ficar mais claro essa relação entre um livro e outro, né? Que foi um dos livros que formou a criatura, né? Quando ele tava aprendendo a ler, quando ele tava se socializando, né? Se familiarizando, né, com o mundo e a sociedade humana em si. E tem a questão religiosa ali, tem uma questão de mitologia, tem questões em relação à escolha, livre-arbítrio, né? Que eu acho que vão ser bem interessantes pra gente conversar no próximo episódio. E como a Kizzy já deu, né? Já deu pra ela não quer mais. A gente tá terminando esse episódio por aqui. A não ser que você tenha algo mais a falar, porque depois dessa eu me desnorteei total. Não, assim, eu acho que do que a gente pode falar, a gente falou, realmente. E lembrando, né, como a Kizzy comentou no início do episódio, a gente tá lançando esse questionário pra saber a opinião de vocês, pra ter o feedback de vocês sobre os episódios, sobre os livros que a gente tá lendo, sobre o que a gente tá falando, como a gente tá falando, pra gente poder, né, também trazer o que vocês querem para nossas conversas aqui sobre esses livros que a gente está divagando sobre. Então é isso, a gente tá terminando. E eu prometo que pelo menos no próximo episódio a gente vai ter um episódio um pouquinho mais normal. Um pouquinho menos sem... Não sei se sem, mas talvez com menos crises de riso minha. Eu prometo que pro próximo episódio eu vou tentar com afinco terminar esse livro. Mesmo que eu não entenda nada do que eu tô lendo, mas eu vou terminá-lo. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Nos sigam nas redes sociais, né? Nós estamos no Twitter e no Instagram pelo @divagandolivro. E comentem, compartilhem, digam se vocês já leram Paraíso Perdido, se vocês querem ler depois desse episódio, se vocês desistiram de ler depois desse episódio. A gente não quer fazer ninguém desistir, mas se isso for uma consequência, avisem. Mas é isso, compartilhem com seus amigos, compartilhem o nosso podcast aí com a galera que gosta de ler, com a galera que você quer incentivar a ler e principalmente com a galera que acha que tá errado não entender nada de um livro. Mostra pra eles que eles não estão sozinhos nesse mundo. A gente também tá aqui lendo livros todo mês, toda semana e mostrando que às vezes a gente também não entende nada do que a gente tá lendo. Então é isso, pessoal. Compartilhem, conversem com a gente e a gente se vê daqui a 15 dias para continuar essa conversa um pouco mais encorpada, a gente espera, de Paraíso Perdido. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, gente. Até o próximo episódio.